Boa noite mais uma vez, a paz e a graça para os que chegaram depois. Abram em Êxodo 7, vamos dar continuidade àquela mensagem de Êxodo 7, Deus se revelando. Digam glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale aos nossos corações, Senhor. Senhor, porque nós queremos cumprir a vontade do nosso Pai Celestial. Porque não há como entrar no reino de Deus se não for em concordância com a vontade do nosso Pai. Então nós queremos saber qual é a vontade do nosso Pai, do nosso Senhor. Eu te peço, meu Deus, eu te peço que nós tenhamos fé para obedecer. Eu sei que não são os nossos esforços. Eu sei que muitas vezes nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Mas tenhamos fé para obedecer. Porque o perdão, a justificação, só é recebido mediante a fé e o arrependimento, concedidos pela graça de Deus e pela morte vicária de Jesus por nós na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz por nós para nos redimir dos nossos pecados que nos aprisionavam e nos escravizavam. E através da fé em Jesus, o Senhor opera o poder transformador e justifica aquele que crê. E a obediência à vontade de Deus é, meu Pai, fundamental. A obediência é uma atitude de fé, é uma condição, meu Pai, que nos conduz à salvação. Mas essa obediência também é uma dádiva ligada à própria salvação dentro do reino de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, pela salvação, que nós tenhamos esse coração obediente, que o Senhor produza isso em nós. Nós vamos buscar essa salvação continuamente, para receber e evidenciar isso, meu Pai, mediante uma fé sincera e um esforço decidido. É necessário um esforço da nossa parte. Nos conceda essa disposição para obedecer. É um esforço sim, porque a nossa natureza não é de obediência. A nossa natureza, meu Pai, original, é de desobediência. O espírito que operava em nós era um espírito de desobediência. Mas nós recebemos uma mensagem de salvação, nós recebemos um evangelho com uma proposta como ninguém fez para nós, uma proposta de uma posteridade, uma proposta, meu Pai, desde que nós já conhecemos que essa vida ela é passageira, mas o Senhor promete uma vida depois dessa vida, o Senhor promete uma vida eterna, o Senhor promete restauração de tudo, meu Deus. E por que não nos dedicarmos a isso? Se temos certeza que a nossa vida vai passar, por que não entregarmos a nossa vida agora ao Senhor, para que o Senhor possa ordenar as nossas vidas? Por que não dizermos não ao nosso eu e sim para o Senhor Jesus?
É um ato de inteligência, meu Deus, que só o Senhor pode dar. Só o Senhor pode dar esse entendimento espiritual para o homem se converter. E a partir do momento dessa conversão, ele começar a lutar contra si mesmo. Porque a nossa maior luta, ela é contra nós mesmos. É contra o nosso eu. É contra o velho homem que o Senhor disse que precisa ser crucificado com Cristo. Mas na verdade, esse velho homem, ele confronta conosco todos os dias. Essa lei do pecado, ela nos atormenta. Apesar de termos recebido a lei de Deus, a lei espiritual, a lei da salvação, nós ainda cedemos à lei do pecado, que nós devemos odiar. E é por isso que Jesus é necessário. Jesus é necessário como substituto. Jesus é necessário como autor e consumador da fé. Porque o homem não tem como consumar essa fé, se não for olhando para a cruz, olhando para aquele que nos salvou de uma vez por todas, aquele que é Senhor das nossas vidas, porque devemos obedecê-lo, porque Ele é a verdade. Quem vai querer viver no engano, Senhor? Somente os enganados vão viver no engano. E existe um enganador nesse universo chamado Satanás. E ele tem enganado a muitos. Junto com ele vem o anticristo, vem o falso profeta. Vem, meu Pai, os enganos das pregações, os propósitos falsos. E a igreja tem sido ludibriada nessas coisas. A igreja tem se colocado, meu Pai, numa posição de ignorância, porque não prova o que ouve. Então venha nos ajudar, Senhor, porque não é muito fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil mudar de vida, mudar de comportamento. Mas só que a fé em Cristo foi a direção, foi o ato de sabedoria do Senhor. O Senhor é tão sábio que o Senhor disse que nós somos salvos pela fé e não por obras. Mas o esforço tem que haver. E esse esforço só é possível quando nós entendemos espiritualmente o propósito de Deus. Quando nós conhecemos as promessas do Senhor por revelação do Espírito Santo. Então fale ao coração desse povo, por favor, Pai, para que esse povo entenda, se arrependa e confesse e mude de vida e se converta e seja curado, porque Jesus falou isso. Esse povo ouça e creia, e eu possa curar esse povo. Faça isso com muitos aqui, faça isso comigo, porque eu preciso ser curado. Eu não nego não, Senhor, eu preciso ser curado. Eu falo de mim, sem nenhum orgulho espiritual. Eu sei que eu preciso muito dessa salvação, eu preciso muito dessa graça poderosa. Produz esse arrependimento, Pai, para que o processo seja completo, para que não haja enganação, hipocrisia, ninguém esteja aqui dentro falando uma coisa e fazendo outra, mas esteja se esforçando pelo propósito e para o propósito de Deus. Eu entrego tudo e todos nas suas mãos. Fale conosco através do Evangelho, fale conosco através da Bíblia, esclareça os nossos corações, desvende aquilo que está oculto, o ocultismo, aquilo que nos leva para a escuridão, mas que nós possamos ver a luz da salvação, que nós possamos ver a glória de Deus em nossas vidas, que nós possamos glorificar o Teu nome pela transformação, por estarmos vencendo o que realmente precisamos vencer, através do bom combate da fé. Eu te agradeço, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Irmãos, Jesus, ele disse que muitos chamavam ele de Senhor. Amém? Vocês me chamam de Senhor.
E realmente, igreja, para entrar no reino de Deus, eu tenho que ter essa confissão de fé verdadeira de que Deus é o quê? Senhor. Eu tenho que mostrar para Deus que eu faço a vontade dEle. Através de quê? Da minha fé. Porque fazer a vontade de Deus não é questão de obras. Obras é quando você faz aquilo que você acha para agradar a Deus. Mas fé é quem pratica a palavra de Deus. Não é sentimento, não. Olha, a relação com Deus não é sentimental. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês veem gente chorando, você vê gente quando está cantando, cheio de emoção, mas é fazer a vontade de quem? De Deus. Ser um verdadeiro adorador consciente. Coração, adoração em espírito e em o quê? E em verdade. É uma pessoa que adora conforme o Evangelho. É uma pessoa que adora conforme Jesus Cristo. Uma dedicação total a Deus. Então, eu tenho que saber que Deus é Senhor. Não adianta a pessoa não ter essa verdade dentro da onde? Dentro do seu coração. E para você chegar à conclusão, para você ter uma confissão sincera de que Deus é Senhor, você vai ter que negar o seu próprio eu. Não é você que escolhe o seu caminho, não é você que escolhe o que é bom para você, não é você que escolhe o que é mal para você, porque isso é orgulho. Antes nós éramos assim, orgulhosos. Por quê, pastor? Porque nós conhecíamos os nossos próprios caminhos, mas agora não, agora nós temos um Senhor. Antes não era nem era Satanás que era o Senhor éramos nós mesmos, porque ele colocou o orgulho no coração de Eva. Ele praticamente não fez nada, simplesmente ele propôs a desobediência e Eva embarcou. Ah, pastor, mas ela foi enganada. Não interessa. Quem está sendo enganado é porque não está aplicado na vontade de Deus. Quem está sendo enganado é porque está dando brecha. Quem está entendendo, diga amém. Você está dando brecha, irmão. Você ouve o que você quer, você fica dando ouvido a qualquer coisa, então você está dando brecha. Você tem que procurar sua convicção de acordo com quem? De acordo com a vontade de Deus. Cristão, ele não pensa sozinho, cristão, ele pensa com o pensamento de Deus. Deus falou, olha, os meus pensamentos são mais o quê? Mais altos. Deus falou assim, olha, os meus sentimentos são mais altos do que os vossos sentimentos. Ou seja, não sintam por vocês, não pensem por vocês, deixe que eu sinta por vocês e deixe que eu pense por vocês. Sintam o que eu sinto, pensem o que eu penso. Diga glória a Deus. É isso que é ser Deus. O que é ser Deus, pastor? Deus passa a ser a minha direção. Quem tem um Deus é aonde você coloca o seu coração, é aonde você coloca a razão do seu viver, digam amém. É aquele que realmente é Senhor, é aquele que é digno de obediência, é aquele que é onipotente, é aquele que é sabedoria suprema, é aquele que é criador. Então a igreja ela se rende a esse Deus. E era o que ele queria quando ele falou, eu vou libertar o povo do Egito. Ele queria um povo para ele. Agora vocês podem ter certeza de uma coisa, quando ele fala, ele faz. Quando o Senhor fala, não adianta fazer beicinho. Você pode até desobedecer, mas a palavra vai se cumprir, pastor. Eu não quero saber desse Deus, porque esse Deus é injusto, eu não sei que Deus é esse. Não adianta você fazer isso com Deus, não, irmão. Pare com isso é ignorância sua. Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é sabedoria suprema, Ele é a verdade. A palavra diz, Ele é a verdade.
Não, mas a verdade eu estou dizendo o que eu acho. Não, você não acha nada. Você tem que pensar o que Deus pensa. Você tem que profetizar a palavra de quem? De Deus, porque você não sabe. Ezequiel não sabia quando Deus falou, esse vale de ossos secos pode reviver, Ezequiel. Ele falou, eu não sei. Aí Deus falou, então você fica quieto. Profetiza o quê? Profetiza a minha palavra, só isso. Irmão, você não precisa falar nada. Deus vai falar por você. Você não precisa argumentar, não. A palavra do Senhor está pronta. A Bíblia diz que a palavra de Deus está na nossa boca. Ela tem que estar na nossa boca. A palavra de Deus tem que estar aonde? No nosso coração. Jesus é Senhor. Fazer a vontade de Deus. Fazer o que Ele manda. Não praticar a iniquidade. Foi o que Jesus disse. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, porque eu vou dizer a vocês naquele grande dia, eu nunca conheci vocês. O que adianta você estar na igreja a vida inteira e não se esforçar para seguir a Deus, e não se esforçar para renunciar ao seu sentimento e sentir o sentimento de Deus? Ao invés de você sentir insegurança, você sinta segurança no Senhor. Ao invés de você ficar triste, você fica alegre pelo Espírito Santo. A carne colocou a tristeza, mas o Espírito Santo vai colocar o quê? Alegria. Alegria. A carne colocou tristeza, a possessividade colocou tristeza, a possessividade colocou depressão. Mas você vai confiar em quem? Você vai confiar em Deus. Você vai viver pela carne ou vai viver pelo Espírito? Vocês têm que viver pelo Espírito. Jesus, Ele é Senhor. Deus é Senhor. E nós temos que conhecer o Senhor. Nós temos que desejar conhecer a vontade de Deus. A igreja, ela foi formada para quê? Para perseverar na doutrina. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva perseverava no comer do pão. Amém? Nas orações. E a igreja é isso, a igreja não precisa fazer nada não. A igreja já está com tudo pronto. A igreja só tem que profetizar. A igreja só tem que cumprir as ordenanças de Jesus, mais nada. Não tem obra para realizar, é fé. Fé é o que, pastor? Fé é fazer a vontade de Deus. Fé é confiar em Deus. É mais do que obedecer, é confiar. Porque obedecer, muitas vezes, eu obedeço por medo. Eu obedeço muitas vezes por legalismo. Não, Deus vai me botar no inferno. Não, Deus é maravilhoso. Se Ele está falando, eu vou fazer porque Ele é maravilhoso, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é onipotente, porque Ele é sabedoria suprema. Eu não posso contrariar uma pessoa que eu sei que sabe muito mais do que quem? Do que eu. Deus sabe muito mais, irmão. Deus sabe mais do que qualquer pessoa. Se a palavra de Deus está ensinando uma coisa, que a filosofia ensina outra, você vai acreditar em quem? Você vai acreditar na palavra de Deus. A filosofia que o senhor fala é o quê, pastor? A sabedoria do homem. São os sábios, são os filósofos que a maioria deles são ateus, porque eles não chegaram à conclusão de que Deus é Senhor do universo. Eles não chegaram à conclusão dessa questão de céu, dessa questão de salvação, dessa questão de vida eterna. Eles não acreditam no arrependimento, eles não acreditam nisso. Mas isso tudo é fundamento da palavra de quem? De Deus. E nós estamos nessa campanha do arrependimento, por quê, pastor? Porque o arrependimento é fundamental para quem quer entrar no reino de Deus. Porque você se arrepende e confessa Jesus como seu o quê? Como seu Senhor. Você se arrepende porque você ouviu a palavra de quem? Você fazia uma coisa antes,
Você tinha uma direção, você tinha um comportamento, você tinha uma maneira de ser, mas Jesus vem e fala assim: olha, você vai ter que perdoar as pessoas que te ofenderam. Mas antes você dizia assim: não, eu sou assim mesmo, eu tenho um gênio danado, não briga comigo não que vai se dar mal. Mas agora Deus está falando: não, você vai ter que perdoar. Mas você antes dizia: não, é olho por olho, dente por dente. Se me bater, eu vou bater. Se me ofender, eu vou ofender. Se me xingar, eu vou xingar também. Eu sempre digo, irmãos, que a melhor coisa é nós estarmos preservados, vigilantes, nos prevenirmos para não entrarmos em conflito. Para evitar o quê, pastor? Evitar provocar a natureza velha. Natureza velha que ainda existe, apesar de declarada mortificada, crucificada com Cristo na cruz. Por que crucificada na cruz? Porque eu tomei uma nova posição, que é andar pela palavra. Se eu ando pela palavra, o que eu sabia antes, o que eu fazia antes, as coisas velhas ficaram para onde? A palavra diz, tudo se fez o quê? Você se torna uma nova criatura, por quê? Porque você tem um Senhor novo agora. O Senhor antes era quem? O Senhor da sua vida era quem? Era você e o diabo. Porque nós éramos semente do diabo. Mas a semente do diabo foi retirada. A semente do diabo foi mortificada. O corpo da carne do pecado, ele foi mortificado através da obra redentora de Cristo na cruz, quando você tomou posição de crer. Quando você creu em Jesus, quando você o recebeu, você nasceu de novo. E recebeu o poder para ser transformado, para ser filho de Deus. Mas através de quê, pastor? Jesus sendo seu Senhor. Você reconhecendo a soberania de Cristo, porque se você conhecer, amém. Se você aceitar, amém. Se você receber Cristo, amém. Se você crer nele, amém. Mas se você não crer nele, você vai ser obrigado a glorificar o nome de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, então quer dizer que eu vou glorificar o nome de Deus como? Ou você vai glorificar como adorador, ou vai glorificar como um derrotado. Porque Deus quer te colocar como um verdadeiro adorador. Mas se você não aceitar o chamado, se você não aceitar o que Deus tem proposto para você, você vai glorificar o nome dele com a sua própria condenação. Todos vão ver você condenado, para você reconhecer que Deus é quem? É Senhor. Pastor, se eu não reconhecer Deus como Senhor, eu não vou me arrepender e vou pagar por isso. Se eu não aceitar a palavra do Senhor, eu vou sofrer consequências por causa disso. Ainda é a graça do Senhor tentando te recuperar. Porque você sofre castigos na vida, sofre castigos pelos seus erros, que é um método diabólico, quando a pessoa sofre, porque o sofrimento não vem de Deus, mas é um método diabólico, mas que Deus usa em nosso favor, pela suprema sabedoria dele. Ele permite você sofrer consequência dos seus erros, para você acordar, diga glória a Deus, para você se arrepender. Peraí, eu estou sofrendo pelo que eu estou errando, eu estou sofrendo pelo que eu fiz de errado. É igual o cara quando vai preso. Pastor, para que a cadeia? Para recuperar. O juiz, quando manda uma pessoa para a cadeia, ele está fazendo o papel de Deus. Por quê? Porque ele está autorizado por Deus. Aquela autoridade do juiz para prender, para condenar, é uma autoridade que veio da onde? Veio do céu. Os juízes naquele tempo eram chamados de deuses. Moisés foi chamado de Deus quando ele foi a Faraó. Veja aí no capítulo 7, no versículo 1. Capítulo 7, versículo 1.
Está escrito o que aí? Eis que tenho posto por quê? Por Deus. Moisés, você vai ser Deus diante de quem? Diante de Faraó. Faraó vai ter que te ver como Deus, sabe por quê? Porque você está com a minha mensagem. Ele vai ter que te conhecer como Deus, ele vai ter que ver a sua posição, ele vai ter que ver que você está investido de autoridade e poder, porque você vai para ele como o quê? Como Deus. O juiz, quando chega, fala assim, ó, dá a sentença como ele deu para Lula, 12 anos de cadeia. Ah, o senhor está me injustiçando, o senhor é Deus agora? Quando você falar que o juiz é Deus, ele pode responder, eu sou sim, porque eu estou no lugar dele, aqui na terra. Se ele for justo, se ele for verdadeiro, se ele fizer de acordo com a lei, ele está cumprindo um ministério do alto, pode ter certeza. Toda autoridade que é justa, toda autoridade que é verdadeira, ela está cumprindo um ministério. Amém? Moisés, você vai, mas eu tenho posto você por Deus sobre Faraó. Mas Deus falou com Moisés, mas ele não vai querer te ouvir. Amém, igreja? Você merece ser ouvido porque você está me representando. Você foi comissionado por mim, por isso eu estou te chamando de Deus. Jesus, quando ele disse assim, eu sou filho de Deus, todo mundo falou, ele está blasfemando. Porque nós conhecemos, ele é filho de José, ele é filho de Maria. Como que ele diz que é filho de Deus? Mas por que Jesus era chamado filho de Deus? Porque ele era ungido, porque ele era o Messias, porque as obras dele diziam quem ele era. Amava, libertava, curava, perdoava o pecado. Por quê? Porque ele era o Messias. Ele era Senhor. Ele era Senhor, ele estava investido da autoridade. Jesus foi ungido como Moisés aqui foi ungido. Moisés é um tipo de Jesus, pastor? Sim. Entendam Moisés como um tipo de Cristo, como foram vários tipos de Cristo dentro da Bíblia. Vários tipos de Cristo. Moisés foi um tipo de Cristo. Glória a Deus. Moisés conduziu o povo, libertou o povo do Egito. Jesus liberta a igreja, liberta os homens do pecado. O Egito é o que, pastor? Representa o mundo. A escravidão representa o pecado que nos condena, o pecado que nos oprime. Digam glória a Deus. Mas ele recebe a autoridade de Deus para libertar o povo. Ele iria fazer Faraó conhecer o nome de Deus. Faraó seria forçado a conhecer que só existia um Senhor. Ele se achava Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos achamos senhores das nossas vidas. Faraó é o povo de hoje. Faraó representa hoje aqueles que não querem conhecer o senhorio de quem? De Deus. Aqueles que não querem reconhecer a autoridade de Deus são tipos de Faraó. Mas Moisés vai lá e diz, olha, o Senhor mandou te falar uma coisa. Libera o povo dele, porque ele quer o povo dele livre. Mas a palavra diz que Faraó endureceu o coração, ou seja, ele não quis obedecer. O próprio Deus disse, olha, Faraó não vai te dar ouvido, mas apesar dele não te dar ouvido, o trabalho será feito de qualquer maneira. Se você falar assim, pastor, você pode falar, pastor, eu não quero saber de salvação, eu não quero saber de vida eterna, eu não acredito no inferno. O problema é seu. Se você está ouvindo a palavra e não está aceitando, o problema é seu. Quem entra na igreja, quem é seguidor de Deus, conheça-o pela palavra. Não fica conhecendo o que os pastores estão falando aí não, hein? Porque antes de tudo, ele disse, eu sou o Senhor.
Mas a igreja quer o quê? Não, pastor, eu quero prosperidade. O outro quer o quê? Não, pastor, eu quero um marido. Eu estou querendo um namorado, eu quero ficar noivo. Mas não quer nada com Deus, né? Aí quando fica noivo, aí ninguém quer saber de Deus mais, porque está sem tempo. Amém? Quando conquistou o que queria, o carro novo, a casa, o apartamento, aí se esquece de Deus. Mas não se esqueça de uma coisa, Deus é o quê? Senhor. Vocês vão sair daqui hoje com isso na cabeça. Pastor, o Senhor da minha vida é Deus, não é namorado, não. Ah, minha filha, fica mais um cadinho, não vamos na igreja hoje, não. Nós estamos recém-namorado, né? Aí balança assim. Cuidado, hein, irmã. Glória a Deus. Cuidado com o tempo, hein? Deus é o quê? Senhor, hein? Senhor é aquele que manda, hein? Senhor é aquele que ordena. Muitas vezes o corpo fala assim, fica. Não prega hoje não, pastor. Dá um jeitinho de mandar um recado lá, manda a irmã cantar lá. Faz um culto de oração e louvor só hoje, o senhor fica em casa. Mas o Senhor falou para eu ir. Aí eu vou dizer não para o meu eu e vou dizer sim para quem? Vou dizer sim para Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Se desvia, se prostitui. Essas são as propostas que vêm no ouvido. Amém? Não vai para a igreja não, irmã. Curte um cadinho agora, irmão. Só que Deus é o quê? O Senhor nunca ia falar isso. A voz do Senhor não é essa. O mandamento do Senhor não é esse. Agora, Senhor, por quê, pastor? Senhor, porque Ele é soberano. Senhor, porque Ele é criador. Senhor, porque Ele é a verdade. Senhor, porque Ele é o caminho. Senhor, porque Ele é a vida. Jesus deu 1001 motivos para que nós nos submetêssemos a Ele. Mas não por uma autoridade tirana. Não por tirania. Não por força, não por ditadura. Mas mostrando o propósito de amor dele. Se o propósito de amor não convencer a igreja, não tem mais nada que vai convencer. Porque as coisas, as pessoas, elas vão passar. Ah, meu amor é muito bom, homem bom, gostosão, mas vai passar. Amém? O gostosão vai passar, mas Jesus não. O reino de Deus não vai passar, não. Não percam tempo, mas se submetam ao Senhor. Jesus disse que nós temos que negar o nosso eu. Negue-se a si mesmo. Siga-me. Tome a sua cruz, ou seja, entre no propósito da cruz. Combata o pecado. Agora, eu não posso dizer sim para o meu eu e dizer não para o meu Senhor. Isso é contradição. Jesus falou, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês não entrarão no reino dos céus, porque só entrarão no reino dos céus os que fizerem a vontade do meu Pai que está no céu. E você só faz a vontade do Senhor, sim ou não? Faraó tinha que responder a vontade, pastor, mas ninguém pregou Deus para Faraó, não, ninguém pregou, não. Faraó tinha que se render. Faraó tinha que descer. Faraó tinha que glorificar o nome do Senhor, aceitando a palavra dele. E por ele não ter aceito a palavra dele, mas Deus falou, eu glorificarei o meu nome sobre Faraó. Ele vai endurecer o coração, eu vou confirmar o endurecimento do coração dele, mas o meu nome não vai deixar de ser glorificado porque ele desobedeceu. Pelo contrário, eu vou mostrar para ele que eu sou grande, eu vou mostrar para ele que eu sou poderoso, eu vou mostrar para ele que eu sou o Senhor, eu vou mostrar para ele que eu sou o Deus Altíssimo. E é isso que nós desfazemos muitas vezes, irmãos. Nós temos que parar para pensar, todos nós.
Muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria o quê? Nós somos os nossos deuses. Tem muita gente na igreja que é o seu próprio Deus. Só adora a Deus por conveniência, mas na hora de questões que entram em divergência, o eu, o ego, com a vontade de Deus, o eu vai prevalecer. E é isso que nós temos que vencer nessa campanha. Eu estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer a vontade de quem? Porque Ele é o quê? Porque Ele é Senhor. Pastor, porque Deus é Senhor. Porque Deus é Senhor, eu vou fazer a vontade de Deus. Os egípcios não desejavam conhecer o Senhor. Mas se você não desejar conhecer o Senhor e se submeter ao Senhor e obedecer ao Senhor, você vai ser obrigado a conhecer. Você vai conhecer de uma maneira ou de... Você vai conhecer por bem ou por... Porque Ele já determinou. Mas por que isso, pastor? Mas Deus é tão ruim assim? Não. Ele tem autoridade, soberania. Esse é um princípio de fé que não tem para onde correr. É uma doutrina que não tem para onde correr. Deus soberano. Queira você ou não. Você vai ser forçado a conhecer, porque Deus é soberano. Você pode pode haver oposição sua, pode haver contradição sua com a vontade de Deus, pode haver contradição sua com a mensagem de Deus, ainda assim, vai ser feita a vontade de Deus conforme a palavra do Senhor. Observem a palavra do Senhor, irmão. Não ouçam o que vocês querem. Não ouçam o que os pastores estão falando. Procurem conhecer o Senhor. Jesus está sendo pregado como aquele Cristo provedor. Não, Jesus dá isso, Jesus dá aquilo. Jesus cura a perna, Jesus cura a dor de coluna, Jesus tira o câncer. Mas você sabe que só que Ele te abençoa, mas você não sabe que Ele é Senhor? Você conhece muito pouco de Jesus. O problema da igreja é esse, é querer de Cristo somente aquilo que agrada a ela mesma. Nós queremos de Cristo somente aquilo que nos o quê? Aquilo que nos agrada. Mas nós não queremos o senhorio de Cristo na nossa vida. Mas só que Ele só pode ser glorificado se Ele for chamado de Senhor e nós fizermos o que Ele o quê? O que Ele? O que Ele manda. Digam glória a Deus. O que aconteceu, pastor? Os egípcios não queriam conhecer o Senhor. Faraó não queria conhecer o Senhor. Faraó ouviu a palavra, ouviu a ordem de Deus através de Moisés, do homem ungido, e ele disse assim: eu não vou liberar o povo. Glória a Deus. Olha o que ele disse no versículo 4. Faraó, porém, não vos o quê? Não vos ouvirá. E eu, olha a consequência, porei a mão sobre quem? Olha para mim, igreja. Você não quer ouvir, você endureceu o seu coração. Às vezes as pessoas falam assim, a mão de Deus vai o quê? E é uma verdade. Pastor, mas e a graça? Não, e a desgraça? Porque onde não tem obediência, não tem graça, tem desgraça. A mão de Deus vai pesar, ou talvez já esteja pesando. Por isso que essa campanha vai ser eficaz na sua vida, porque esse peso da mão de Deus, essa autoridade de Deus contra você, porque você endureceu o seu coração, porque você não quis ouvir, porque o nosso problema é esse, não queremos ouvir, e por isso não se produz fé, porque a fé vem por ouvir com o coração, vem por ouvir com o espírito, vem por ouvir com a alma, mas você não quer ouvir, aí a mão de Deus vai o quê? A mão de Deus vai pesar. Porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos. Ou seja, o que Faraó não queria, vai acontecer. O que você não quer,
vai acontecer. O que você está dizendo que você não vai fazer, você vai ter que fazer. Ou você vai pagar caro por isso. Ou não tem juízo. Tem um juízo para esse tempo, que é com um propósito de graça, porque é para correção, e tem o juízo final, que vai ser o derradeiro. A igreja está num tempo de quê, pastor? Num tempo de reconciliação. Até mesmo pessoas que estão sofrendo. Até mesmo quem está, pastor, estou sendo oprimida, estou triste, estou em depressão, eu estou doente. Procure se consertar com Deus, primeiro ponto. Veja se isso não é um juízo do Senhor. Veja se a sua vida não está atribulada por conta das obras más que você pratica. Porque isso é muito bem explicado lá em Romanos 2. Romanos 2 fala de uma paciência, de uma benignidade, de uma longanimidade, que eu já preguei aqui. Versículo 4 até o versículo 11. A Bíblia fala que Deus é benigno. Ele faz uma pergunta retórica. Paulo fala aos romanos: Deus não é benigno? Deus não é paciente? Deus não é longânimo? Esperando que todos se convertam, esperando que todos obedeçam a palavra dele. Ele não está perguntando se você quer, não. Ele está mandando. Porque ele é o quê? Porque ele é Senhor. Pastor, Deus mandou, Deus está pedindo para eu não pecar. Não, ele está mandando. Você que a cabeça sua é fraca, você não está conhecendo o nome dele, você não conhece a natureza dele, você não está reconhecendo a soberania dele, você não está reconhecendo a autoridade dele, e isso é fundamental para o relacionamento com Deus. Esse relacionamentozinho frouxo, leviano, irresponsável. Relacionamento irresponsável é o que a maioria dos membros da igreja tem com Jesus Cristo. A adoração é da boca para onde? Para fora. Esse senhorio é a maior blá blá blá, a maior hipocrisia. E nós temos que mudar, irmãos. Nós temos que mudar, pastor. A igreja precisa obedecer, sim, porque senão ele não é Senhor, senão eu estou contradizendo o próprio nome dele. Ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, eu sou aquele que tem poder para mandar, que tem poder para fazer. Diga glória a Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. Vocês têm que conhecer o nome de Deus. Vocês têm que conhecer o significado do nome de Deus. Amém? Deus é ação. O nome de Deus é ação, igreja. Ele vai fazer, ele é ativo. Deus não é uma estátua, não, ele tem poder para fazer, e ele vai fazer. A palavra dele vai se cumprir. Ele prometeu de abençoar, ele prometeu de livrar, ele prometeu de salvar, ele prometeu ele nos concedeu um novo céu, uma nova terra. Ele vai fazer. E a igreja precisa se submeter a ele, a igreja precisa se entregar a ele. Pastor, Faraó não ouviu, e por ele já está determinado a não ouvir, Deus começou a castigar. Veja se você não está sofrendo por causa da sua desobediência. Veja se a sua vida não tem dado para trás, porque Deus já perdeu a paciência com você, Deus já identificou uma dureza no seu coração. Ele falou: Moisés, você vai lá, mas Faraó não vai te ouvir, porque eu sei de tudo. Por que ele falou isso, pastor? Porque ele quis que Faraó não ouvisse? Não, porque ele sabia o que havia no coração de Faraó. E Deus sabe o que há no coração de cada um de vocês. Digam glória a Deus. Então, por isso que eu falei, a campanha de conserto de coração, a campanha de quebrantamento, a campanha de arrependimento. E nós estamos vendo aqui dentro da palavra: pastor, eu não ouvi, eu disse que eu não ia fazer, eu endureci o meu coração, porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes o quê? Juízo. Eu vou castigar. Eles vão ter que liberar, e eu ainda vou o quê?
castigar. Eu vou julgar esse comportamento. A pior coisa é quando nós perdemos o tempo e a paciência de Deus. Deus esperou tanto tempo. Faraó castigando o povo de Deus, Faraó escravizando o povo de Deus, fazendo o povo de Deus trabalhar a troco de comida, e ele dando tempo, e ele dando tempo. Foram 400 anos, igreja. Por um período foi uma chegada amigável, foi uma convivência, mas depois a Bíblia diz que o povo de Deus crescia tanto, e o povo de Deus era um povo tão forte, tão saudável, que os egípcios ficaram com medo daquele crescimento e decidiram colocar o povo de Deus debaixo da escravidão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pastor, o povo de Deus foi para o Egito para ser escravo? Não, o povo de Deus chegou ali para conviver ali. José era um homem, era um hebreu, que era governador do Egito, ele tinha uma grande influência. Mas com o passar dos anos, o que aconteceu? O povo de Deus crescia, e os egípcios não cresciam como o povo de Deus. O povo de Deus se multiplicava, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque eles estavam debaixo da bênção. A bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó estava sobre o povo de Deus. E chegou no momento que Deus ouviu o clamor do povo, mas ele já havia prometido a Abraão que ele abençoaria o povo. E ele se lembrou do concerto. Aquele Deus que foi revelado como todo-poderoso para Abraão, ele agora é revelado como para Moisés, como o quê? Eu sou o Senhor. Eu agora, Moisés, vou mostrar minha autoridade. Eu agora vou mostrar que eu mando e faço. Antes vocês me olhavam como um provedor, vocês me olhavam como aquele que supria a necessidade, como aquele que dava segurança, e é esse Deus que a igreja conhece ainda, mas não conheceu o Senhor Jesus. Conhece o Jesus que cura a enfermidade, conhece o Jesus que multiplica pão e peixe, conhece o Jesus que tira a lepra, mas não conhece o Senhor que vai julgar no grande dia. E é isso que a igreja precisa conhecer. Muitas vezes a doença não vai ser curada, mas o grande dia vai chegar. Muitas vezes o câncer não vai sair, muitas vezes a riqueza não vai chegar, porque essa não é certa. Essa não é certa. Deus não prometeu riqueza para ninguém. Ele disse, olha, o Pai que está no céu sabe das vossas o quê? Necessidades. O Pai que está no céu sabe do que você precisa. O Pai que está no céu sabe do que você necessita. E Ele vai suprir. Amém? Mas Ele não prometeu riqueza. Ele não prometeu honra pessoal. Tem gente que vai morrer com câncer. Tem gente que vai morrer de artrose. Outro vai morrer de diabetes, como meu pai morreu. Só que Jesus vai julgar o mundo. Jesus vai cumprir a autoridade dele. Ele vai ser glorificado no grande dia. Ele vai voltar num estado, igreja, glorioso. Jesus vem em glória. Ele vem como de uma forma maravilhosa, como não se dá para imaginar. A expressão de Cristo, a expressão da volta de Jesus é algo inimaginável, mas extremamente glorioso. E Ele vai ser glorificado quando Ele separar o ímpio do justo. O justo Ele vai separar. Benditos de meu Pai, venham para cá. Olha a glória. E o ímpio Ele vai separar para o outro lado. Glória a Deus. Quando o ímpio vê que ele tá sendo condenado, o nome de Jesus vai ser glorificado. Eles vão começar a lamentar, eles vão começar a gritar, eles vão começar a pedir misericórdia, socorro, mas não pediu antes, quando deveria pedir. A hora é agora. A hora do arrependimento é agora.
A hora de obedecer a palavra de Deus é agora. Depois a mão vai pesar. Isso quer dizer o que, pastor? Vai chegar o tempo de uma condenação. Esse juízo aqui ainda foi uma expressão de graça de Deus, porque foram 10 castigos para Faraó conhecer o nome do Senhor. Faraó, se ele não fosse tão orgulhoso, ele ia dizer assim: não, esse Deus é poderoso, ele transformou a água do rio Nilo em sangue. Ele lançou uma praga de piolho. Está chovendo pedra. Começou a chover pedra, igreja. Quando começou a chover pedra, no sexto castigo, ou sétimo, Faraó falou assim: não, eu pequei. Calma aí, Deus, calma aí, está demais, está me ferindo, está acabando com tudo, nossos animais estão morrendo. Aí ele falou: eu vou liberar o povo. Depois, quando Deus cessou a chuva de pedra, Faraó fez o quê? Voltou atrás e disse: não vou liberar mais. Tem muita gente que tem um arrependimento como o de Faraó. Quando está sofrendo, dobra o joelho. Tem gente que vem aqui só para sair do problema. Quando sai do problema, rua. Quando sai do problema, quando resolve o problema, quando alivia o problema, vai embora. E não volta mais. Só volta no próximo problema. Mas aí tem vergonha de vir aqui. Aí vai para outra igreja. Mas são 10 pragas. Você passou pela primeira, passou pela segunda, passou pela terceira, passou pela quarta, mas faltam 6. E depois vem a condenação. Porque arrependimento de Faraó não salva. Quem está entendendo, diga amém. Arrependimento de Faraó não salva. Ele falou assim: olha, então os egípcios, versículo 5, saberão que eu sou o quê? Esse é o problema. Você não quer saber, mas você vai ter que. Você não quer saber, mas você vai ter que. Você não quer saber, o traficante não quer saber, o político ladrão não quer saber, a prostituta não quer saber, o gay não quer saber, mas só que ele vai ter que saber. Ele vai ter que saber. Todos os pecadores vão ter que saber, todos os pecadores inveterados, todos os pecadores que não quiserem se converter, que não quiserem se arrepender, vão ter que saber. Eles saberão, Deus está falando, eles vão ser obrigados a me conhecer. Eles vão ser obrigados, queiram ou não, nós vamos ser obrigados a glorificar o nome do Senhor. Se não for agora, vai ser na condenação. Porque muitos vão glorificar o nome dele, e muitos vão estar gemendo, rangendo os dentes, gritando e chorando, porque vão ser lançados no inferno. Mas por quê, pastor? Porque no tempo oportuno não quiseram ouvir a palavra de Deus. Porque no tempo oportuno não se arrependeram como deveriam. Receberam uma mensagem, porque uma palavra do Senhor é uma mensagem. Uma palavra que vem como mandamento, ela está dizendo para você fazer algo. E se você tem um relacionamento com Deus sério, você vai procurar fazer, você vai se esforçar, você vai vencer o seu eu, você vai começar a lutar contra essa natureza viciada que você tem. E todos nós temos uma natureza viciada. Tem algum vício na vida de cada um de nós aqui. Pastor, eu faço isso, mas não faço aquilo. Lute. Comece a lutar contra isso. Comece a dizer para Deus, pedir misericórdia. Comece a pedir força. Senhor, eu quero te obedecer. Eu sei que eu estou errado. Eu preciso que o Senhor me livre disso. Deus decidiu salvar os hebreus e pronto, e acabou. Deus decidiu salvar os escolhidos. A palavra de Deus, ela não vai voltar em vão. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E como que Ele é glorificado, pastor? Ele faz você saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor. É dessa forma que Ele é glorificado. Os egípcios saberão que eu sou o quê? Que eu sou o Senhor. Quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Digam glória a Deus. Eu vou tirar os filhos de Israel do meio deles.
Eu vou tirar porque eu tenho poder para tirar. Eu vou tirar porque eu prometi abençoar esse povo. Mas também ele prometeu o quê? A condenar. Então não pense que a condenação acabou. Pastor, não tem mais condenação, porque agora eu sou salvo pela graça. Mas você tem que entender que a graça também requer esforço. A graça requer uma luta contra o nosso eu. A graça requer uma luta contra a carne. O favor está estabelecido, o favor está declarado, a disposição de salvar é clara na Bíblia, mas também é necessário um esforço da nossa parte. Apesar dessa obra não ser nossa, mas Ele quer que nós venhamos a cooperar com a graça. Cooperem com a graça, obedeçam a Deus. Aí ele fala assim: então fez assim Moisés e Arão. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes o quê? Ordenara, assim fizeram. Ou seja, Deus mandou. Moisés, antes ele falou o quê? Eu não posso ir porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito, mas Deus falou, mas eu estou mandando você ir, eu estou te dando poder para você ir, você vai sob a minha autoridade e eu vou mandar um porta-voz. Mas Faraó não vai me ouvir, não, você vai. Jonas da mesma forma, eu não vou, você vai. Muitas vezes, igreja, eu não vou com medo, mas não é dureza de coração. Só que Deus ele vai dando confiança para uma pessoa para o qual Ele determinou para uma obra. Antes, para eu pregar pela primeira vez, foi uma luta. O pastor falava assim, você vai pregar. Eu falava, não, pastor, não tem tempo para isso não. Rapaz, mas você tem que pregar. Eu não cheguei à conclusão. Mas quando ele falou, você vai, eu tive que o quê? Eu tive que ir. Ah, não, mas eu não tenho tempo, porque eu sou um homem de negócio, porque eu sou um empresário, mas você vai. Amém? Ah, não, mas eu tenho muito empregado, eu tenho muita coisa para tomar conta. Mas você vai, você o quê? Você vai. Você vai porque eu estou o quê? Porque eu sou o Senhor. Só que Deus, Ele viu que o meu problema não era dureza de coração, o meu problema era o quê? Timidez. Meu problema era falta de visão das coisas de Deus, mas aí Ele começa a esclarecer. Moisés foi esclarecido, ele falou assim, não, Deus está mandando, eu vou fazer. Eu hesitei até agora, mas agora eu vou. E a palavra diz assim, olha, e Moisés, versículo 7, era da idade de quantos anos, igreja? E Arão? Arão com 83, Moisés com 80. Homens que poderiam dizer assim, eu já tenho experiência de vida, eu faço o que eu? Não, mas a idade deles, eles foram humildes e falaram, não, nós vamos. Tem gente que não sabe nada e não quer ouvir a voz de Deus. Tem gente que nasceu ontem, não entende nada da vida e não quer dar ouvido ao Senhor. Esses não, esses anciãos, um homem com 80 anos começou o ministério dele. O ministério de Moisés começou com 80 anos. Dá para você entender isso? Diga glória a Deus. Deus está te chamando agora. Deus está chamando você para obedecê-lo agora. Quantos anos vocês têm? Deus está chamando você, está te dando um tempo maior ainda do que o de Moisés. Moisés, se vocês pararem para pensar, ele ficou 40 anos no deserto como fugitivo, porque ele desobedeceu. Ele matou um egípcio, e não foi ordem do Senhor. Ele precipitou aquilo que Deus já estava determinado de fazer. Ele não esperou para conhecer a vontade de Deus e tomou uma posição. E foi lá porque um hebreu estava sendo açoitado, ele foi lá e matou o egípcio. E isso custou quantos anos de deserto? 40. Com 40 ele fugiu e voltou com 80. Muitas vezes eu vou para o deserto, por quê, pastor? Porque eu fiz o que eu não deveria, o quê?
Aí eu me afastei da obra. Eu nasci para fazer a obra, mas porque eu fiz o que eu não deveria fazer, a obra atrasou. Mas só que Deus faz o que Ele quer. Moisés precisou ficar 40 anos lá no deserto para ele aprender a ser manso. E a Bíblia diz que ele realmente ficou super manso. Quando ele chegou com o povo no deserto, que Faraó veio perseguindo, o povo atacou ele manteve a mansidão. O povo acusou Moisés, Moisés conduziu aquele povo com a maior paciência. Amém, igreja? Nós temos que obedecer a Deus. Pastor, Deus é Senhor. Você vem para a igreja, mas não tem esse conhecimento. Você vem para a igreja, mas não vem com disposição para obedecer. Mas Deus foi conhecido obrigatoriamente por eles. Eles tinham que conhecer. E a palavra diz assim, para a gente encerrar. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de quê? De 83 anos, quando fizeram a vontade de Deus, que era falar para quem? Para Faraó. Eu pergunto, quantos anos você vai querer para fazer a vontade de Deus? Fecha a Bíblia.